de pé em nome de Jesus, com a permissão do pastor. Glória a Deus. Aleluias. Oh, Deus poderoso, Deus santo, Deus fiel. Já podemos sentir tua graça, Deus. Oh, aleluias. Aleluia, Deus. Aleluia, Senhor. Deus poderoso, Deus santo, Deus fiel, nos encontramos aqui esta noite, Senhor, sedento pela Tua palavra, Deus, oh glórias. Permita, Senhor, que a Tua palavra penetre profundamente no nosso corpo, na nossa mente, no nosso coração, Senhor, e aí permaneça, aleluia. Para que nós possamos, Senhor, levar a Tua palavra também adiante àqueles que necessitam, Deus. Para que possamos sair cada vez mais fortalecidos, Senhor, mais maduros, Senhor. Aleluia, glória a Deus. A Tua palavra é o que nos direciona, Senhor, nos dá direção, que nos dá sabedoria, aleluia, que transforma a vida, contexto, Senhor, que transforma nossa mente. Senhor, continua abençoando o Teu servo, Teu filho, que irá ministrar a Tua santa palavra. Que a Tua palavra venha diretamente do céu e que a Tua palavra atinja cada coração que está aqui nessa noite. Amém. Receba o servo do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a cada um e a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui em Lucas, capítulo 5, versículo 10. Estou muito alegre de estar aqui cooperando com os irmãos nessa noite. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder fazer exposição da palavra santa do Senhor. Está conhecendo o pastor, aleluia, mais um povo que está aí no processo de salvação. E muito já se alegrou no meu coração, os louvores que aqui foram entoados, com o testemunho que aqui foi dado, com a palavra que Deus já nos falou. Deus colocou uma palavra no meu coração, que está em Lucas capítulo 5, verso 10. E assim que cheguei, o pastor falou algo comigo e Deus confirmou a palavra que ele falou, porque lá em Romanos, capítulo 8, verso 16, a Bíblia diz que um espírito testifica com outro espírito que nós somos filhos de Deus. Deus não fala uma coisa comigo, outra com o pastor e outra com a igreja, porque nós estamos na mesma fiação, servindo o mesmo Deus. O texto diz assim: e assim também estavam Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante tu pescarás homens. E levando os seus barcos para a terra, eles abandonaram tudo e o seguiram. Você não pode tomar a vossa assento. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, hoje, irmão, Deus ele trouxe de longe. Nós somos lá de Cumbica, nós somos lá do outro lado da Macedônia, de Guarulhos. Uma chuva terrível, mas nós chegamos porque o Salmo 121 diz que o Senhor vai guardar a nossa entrada e a nossa saída. Então aprove a Deus estarmos aqui hoje cooperando com os irmãos. E essa palavra que Deus colocou no meu coração, que Pedro, ele não seria mais pescador de peixes, mas seria pescador de homens. E quando nós vemos esse texto na ótica de João, no capítulo 1, no verso 42, quando Jesus ele tem o primeiro encontro com Pedro, ele diz: tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. Primeiro encontro de Jesus na ótica de João 1,42. Tu és Simão, eu conheço o teu presente. Filho de Jonas, eu conheço o teu passado. Mas tu serás chamado Pedro. Eu vou escrever uma nova página no teu futuro. Aleluia. Assim como Deus teve esse encontro com Pedro e escreveu uma nova história, não é diferente na nossa vida. O mesmo Deus que operava no passado é o mesmo Deus que continua operando hoje. Isaías 43:13, a Bíblia diz: antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar da mão dele, e operando ele, quem impedirá? Glória! E na ótica de Marcos, no capítulo 1, no verso 16 ao 18, quando Jesus se encontra com Pedro, a Bíblia diz que eles eram sócios. Estava ali Tiago, João, André e Pedro. Eles tinham uma fábrica de pesca, eles viviam da pesca. E quando, aleluia, glórias a Deus, Jesus os encontra na ótica de Marcos, a Bíblia diz que uns estavam costurando a rede, outros estavam limpando a rede, outros estavam lavando a rede e outros estavam guardando a rede.
Porque se a rede estiver rasgada, irmão, o peixe escapa. Eu não sei se a tua rede está precisando de uma costura nessa noite. Glória! Eu não sei como está a tua rede nessa noite. Mas o pastor disse para mim que a igreja do século 21, ela está desapercebida. E nós precisamos, aleluia, limpar a nossa rede. Porque a Bíblia diz que eles limpavam a rede. Porque vem muita sujeira. Porque atrapalha a isca. A Bíblia diz que uns lavavam a rede e outros já tinham desistido, guardavam a rede. E como é que está a tua rede nessa noite? Aleluia! Deus conta comigo e com você, irmão. A igreja é um organismo vivo. Ela precisa se multiplicar, crescer. Mas para isso, Deus conta comigo e com você. Aleluia! Porque o que Deus pode fazer por você, Ele vai fazer. Mas o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Aleluia! Lá em João capítulo 11, quando ele chega e ela diz, já cheira mal, Senhor. E ele diz, tirai a pedra. Ele estava dizendo, o que eu posso fazer é o impossível. Agora, o impossível vocês têm que fazer. Ele podia dar uma ordem, ele podia soprar, ele podia dizer, pedra, se remova daí, mas não. Ele disse, o que vocês precisam fazer, vocês vão ter que fazer. Ei, maravilha! Evangelizar é com vocês, trazer quem há de se salvar é com o Espírito Santo. Eita, glória! Anunciar o Evangelho é com você. E convencer é com ele. Aleluia! Abrir o mar é com ele, irmão. A ordem é só para marchar. Meu Deus! Derrubar a muralha é com ele. Você só precisa rodear os muros. É! Ô, glória! Aleluia! Obrigado, papai. Pedro é pescador profissional, irmão. Deus! Pedro não pesca por hobby. Não tem aquela, tá nervoso, vai pescar. Não. Pedro vive da pesca. Pedro domina o que ele faz, ele sabe, ele tem autonomia, ele vive daquilo. É o ganha-pão dele, é o sustento. Ele sabe que à noite os peixes maiores saem para se alimentar. É por isso que o texto diz que ele pescado a noite toda, não pegou nada. Amanheceu e nada. Ele tem a demanda. Os clientes estão lá, mas ele não tem o produto. Porque ele havendo a noite toda, nada pescou. Tá Tiago, João, André, Pedro, todos frustrados. Mas por pior que seja a noite, ela tem que passar. Porque a Bíblia diz em Salmo 30, no verso 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. É ao amanhecer que Jesus chegou, irmão. Que Jesus vem caminhando pela praia. E Flávio José vai dizer que havia 300 barcos. Mas Jesus escolheu o barco de Pedro. Muitas outras pessoas podiam estar aqui nessa noite, mas foi você que o Senhor escolheu. Foi você que o escolheu. Você não está aqui porque você o escolheu, ele te escolheu. João nos diz, não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai crendo, recebam. No Salmo 100, o verso 3, saber que Ele é Deus, foi Ele e não nós, que nos escolheu para ser povo seu e rebanho do seu pasto. Paulo não escolheu a Cristo, ele foi escolhido. Paulo não se converteu, ele foi convertido. Porque em João 16:8 diz que o Espírito Santo é que convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Do juízo, porque esse mundo já está julgado. Da justiça, porque ele há de nos julgar. Aleluia, Senhor, tu és tremendo e poderoso. Aleluia, Senhor. E quando ele entra no barco de Pedro, ele diz: Pedro, vai-te ao mar alto. Vai mais fundo. Deus quer algo mais profundo. Aleluia. Chega de bolinho com refrigerante. Agora é cereal do céu, para crescimento. Aleluia! Glória! Comentei com o pastor aqui assim que eu cheguei. Igreja só cresce para o lado. Precisa crescer em profundidade. É verdade. Como a palmeira. O tanto que ela cresce para cima, ela cresce para baixo. Glória! Ela tem raiz. O vento bate, ela enverga, mas não se dobra. Como o meu pastor Gilberto falou aqui. Se dobra só diante do Deus eterno. Não se dobra diante da estátua de Nabucodonosor. Não se dobra diante das ofertas do mundo. Não se dobra diante do pecado. Não se enverga, não se curva.
E ele está dizendo, vai ao mar alto. Colossenses capítulo 3, o verso 2. Buscai as coisas que são de cima e não as coisas que são da terra. Aleluia, glória. Como já dizia C.S. Lewis, as coisas que não são eternas são eternamente inúteis. Ou seja, nós temos que buscar aquilo que não vemos, porque o que vemos é temporal, é passageiro. Deus tem uma casa preparada para nós, não feita por mão de homens, mas cujo artifício é Deus. Tem algo maior preparado para nós. E ele está dizendo, vai ao mar alto. Eu quero algo mais profundo, eu quero intimidade. Porque só jejua, irmão, quem tem fome de Deus. Deus, dessa maneira. Jejum é fome de Deus. E ninguém jejua para apressar a bênção, não. Você jejua é para adquirir intimidade com o Pai. É para Ele te revelar a palavra, o caminho, como você age diante de uma situação. Pedro conta para Jesus as suas frustrações. Senhor, tendo eu pescado a noite toda, eu nada apanhei. Pedro conta para Jesus. Para quem você tem contado os seus problemas? Porque o texto é claro. Mateus 6,6. Entra no teu quarto e o teu pai que vem secreto. Porque tem coisa. Ontem, pela misericórdia, eu peguei sobre a rainha Esther. E Mardoqueu falou para ela, você não fala qual é o teu povo nem a tua parentela. Eita Deus. Porque se ela tivesse contado, quando saiu o decreto para que o povo fosse exterminado, ele ia fazer tudo sorrateiramente, às escondidas. Mas quando saiu o decreto que ele queria exterminar o judeu da terra, quando ela está com o banquete, aí ela revela, porque tem hora para as coisas acontecerem, viu? Aleluia, glória a Em Deus. João 2,4, Jesus disse, o que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Mas lá em João 17,1 ele disse, pai, agora é chegada a minha hora. Porque tem hora, irmão, para as coisas acontecerem. Se a rainha Esther revela o povo e a parentela, lá na frente Deus não quebrava o laço. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. A versatilidade da palavra coração. Ora, coração na Bíblia é sentimento, ora é o centro das emoções, ora é a alma, ora é o cérebro e ora é o coração que bombeia. O poder da vida e da morte está na língua. Pedro conta para Jesus o seu problema. Ele conta para quem pode resolver o problema dele. E quando chega ao teu conhecimento, irmão, não é para você contar para todo mundo. Você tem duas atitudes a tomar. Ou você ora ou você mete a mão no bolso. Você faz os dois. É pregar aos olhos e aos ouvidos. Tiago 2,14. Eu não posso ir fazer a visita em uma casa e dizer, Deus é bom, batiza, leva para o céu. E ele vai dizer, eu creio em tudo isso, irmão, mas a barriga da minha filhinha aqui está vazia. A minha despensa está vazia. Nós precisamos, irmão, pregar os olhos e os ouvidos. Aleluia. Nós precisamos mostrar quem é Deus. Você é sal da terra, é luz do mundo. Você chegou foi para fazer a diferença. Alguém tem que te ver e enxergar Cristo em você. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Seja fiel, exaltado ao teu Meu nome, Pai. Senhor. Aleluia. E ele disse assim, mas sobre a tua palavra. Aleluia. Havendo eu pescado a noite toda, eu nada apanhei, mas sobre a tua, e eu conheço cada milímetro desse lago de Genezaré, que está cercado pelas cordilheiras de Golã, na Galileia. Ele conhece, a fábrica dele é ali, ele vive daquilo, todo dia ele está naquele mar, irmão, e pescando à noite. Quando Jesus chegou, Jesus disse, vamos pescar, Pedro. Eu imagino Pedro falando, o senhor prega bem, mas pescador aqui sou eu. Aleluia. Quem domina isso aqui sou eu. Jesus afasta o barco. Jesus vai fazer do barco o seu púlpito. Ele vai fazer do vento o seu microfone. Eita glória. Aleluia. E a praia é a igreja. Os ouvintes estão lá. Aleluia. Deus. E Jesus vai ensinar do barco. E Pedro disse, havendo eu pescado a noite toda, mas sobre a tua palavra, palavra essa que Jeremias 1,12,
Eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Glória. Isaías 55:11. Assim será a palavra de Deus a sair da boca dele. Não voltará vazia. Porque Deus não tem compromisso com a minha palavra. Ele tem compromisso com a palavra dele. Quando essa palavra é pregada, o homem não tem como refutar. Os anjos se curvam e há um terremoto no inferno. Porque ninguém mais quer pregar a palavra. Eles não querem pregar o que é certo. Eles querem pregar o que dá certo. Eles não querem pregar a palavra. Eles querem pregar sobre a palavra. Mas nós precisamos voltar a pregar e a viver a palavra. Isaías 48. Cega-se a erva, cai as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. As gerações passaram, a nossa vai passar, mas a palavra vai permanecer. Mateus 24:35. Passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não há de passar. É verdade. Ela é mais atual que o jornal de amanhã, que a revista Veja, Exame. Essa palavra é mais atual. O grande desafio do preletor é pegar o texto antigo e trazer para o mundo contemporâneo. Mas quando você entende que essa palavra é atual, o Espírito Santo te direciona, o Espírito Santo te revela. Mas para isso é necessário descer. Para isso é necessário se humilhar. Para isso é necessário se consagrar, irmão, pôr a vida no altar. E meditar, como Josué capítulo 1, verso 8. Não aparta esse livro da tua boca, medita nele de dia e de noite, para que te vá bem. O lugar vai ser seu por herança. Onde você pôr a mão, a coisa vai prosperar. Porque você é filho de Deus. Quem te chama de evangélico é a revista Veja. Deus te chama é de filho. Ele chamou os discípulos se alegraram. Depois Jesus disse em João 15:15, eu não vos chamarei mais servos, mas vos chamarei de amigos. Ele chama os discípulos, depois ele diz, agora vocês vão subir de carro, agora vocês vão ser servos. E depois ele fala, agora vocês vão subir de carro, agora vocês vão ser meus amigos. E depois ele fala, vocês não vão ser mais meus amigos, agora vocês vão ser filhos. Porque eu tenho revelado tudo quanto meu pai tem feito. Então você é filho. Você é co-herdeiro com Cristo. Deus ele tem um amor todo especial por mim e por você. A Bíblia diz que quando ele lança a rede, a pesca foi tão grande que é chamada de a pesca maravilhosa. A Bíblia diz que a rede se rompia. A rede se rasgou, se rompeu. Ele fez sinal para que os outros barcos viessem ajudá-lo, a quantidade de peixe. A pesca foi maravilhosa. O milagre que Deus tem para você, Ele vai abranger os que te cercam. Ele vai abranger aqueles que estão com você na peleja. Porque Ele teve que chamá-los para ajudar a levar os peixes. E quando o milagre vier, não tem desperdício, viu, irmão? Lembra lá? 2 Reis capítulo 4, verso 7. Vai, vende o azeite, paga a tua dívida. Primeiro paga a dívida. Deixa a roupa, primeiro paga a dívida. Aleluia, Jesus. Quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes, 5 pães e 2 peixes, a Bíblia diz que sobrou 12 cestos cheios. Não é para desperdiçar nada. Você tem que cuidar daquilo que Deus te deu. Você tem que ter zelo por aquilo que Deus te deu. Porque o ditado é fato: o que vem fácil, vai fácil. Não custou nada para Adão existir. Não custou nada para ele jogar fora. Não custou nada para Saul ser rei. Não custou nada para ele jogar fora. Zela pelo que Deus te deu. É por isso que Deus não te deu ainda. Que é para você ter zelo. É para você conseguir com choro, com lágrima, com oração. Para você fazer como Miriam, viu, irmã, do outro lado? Viu, minha irmã, como do outro lado? Deus vai proporcionar muitos momentos felizes com a tua família e você vai cantar do outro lado que só o Senhor é Deus. Candaragaçu. Aleluia! Candarabaxeira e andaraba. Porque Deus viu, irmão, a sinceridade e a humildade do seu coração nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ô glória! E Pedro, ele fica estarrecido em face ao milagre. Porque Pedro, ele conhece o mar, ele conhece a isca,
Ele conhece o vento, Ele conhece o barro, Ele conhece tudo. Mas Deus conhece o peixe. Deus conhece o peixe nessa noite. Existe um que sonda e nos conhece nessa noite. Tem um corinho que diz que na igreja tem presbítero, tem diácono e tem pastor. Quando você passou na porta, o varão fiscalizou. O varão já fiscalizou de porta abaixo. Ele sabe qual é a tua necessidade nessa noite. E Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer muito mais. Muito mais do que você pensa ou pede nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Você não vai levar o que você veio buscar, você vai levar muito mais. Porque Ele não dispensa ninguém de mão vazia, a mão dele está cheia. Isaías 59 diz que o ouvido dele não está agravado para que ele não possa te ouvir, e a mão dele não está encolhida, que ele não possa te abençoar. Aleluia! Aleluia, Deus. Deus, Ele conhece o peixe, irmão. Porque Ele manda no mar, Ele manda na terra, Ele manda no céu, Ele manda em mim, Ele manda em você, Ele manda no ímpio, Ele manda no teu perseguidor. Ele está no controle. É Ele que está no controle. Verdade. No livro do profeta Ezequiel, capítulo 17, verso 24, ele diz: sou eu que elevo a árvore baixa, sou eu que abato a árvore alta, sou eu que seco a árvore verde, e sou eu que faço reverdecer a árvore seca. Aleluia, Deus. Obrigado. Porque Ele está no controle. Não há um milímetro nesse universo que Ele não esteja sabendo. Verdade. Isaías 40:22 diz que Ele está sentado sobre o globo da terra, e que as nações para Ele é como um pingo d'água dentro do balde. Ele pesa os montes em balança, Ele desenrola o céu. E no profeta Naum capítulo 1 verso 3 diz que as nuvens são o pó do seu pé. Já pensou o tamanho do pé desse Deus? A balança desse Deus? O balde desse Deus? Existe um que nos conhece nessa noite, viu? Não é em vão quando você entra na casa do Senhor. O Senhor nos contempla. A preeminência dele, Ele já conhece. Ele viu o que ia fazer na vida de Pedro. É por isso que Ele entrou no barco de Pedro. Ele já viu o que vai fazer na tua vida. É por isso que você está aqui. Glória a Eu creio, Deus! Deus. Aleluia, Jesus. Aí Pedro diz: Senhor, Tu és santo, se afasta de mim, e eu sou um pecador. E eu vejo Jesus falando: Pedro, eu não entrei no teu barco com uma aventura. Eu entrei no teu barco foi para mudar a tua história. Aleluia, Jesus. Deus quer mudar a história de crente aqui hoje. Eu creio, Senhor. Ele é poderoso para fazer. Oh, Deus. Isaías 45:7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Ele é o Senhor e faz todas essas coisas. Aleluia! Deuteronômio 32:39. Vede que eu sou e fora de mim não há outro. Eu firo, eu saro, eu mato, eu faço viver, eu sou o Senhor. Eu faço todas essas coisas. Aleluia! Você está vendo qual é o Deus que está em nosso meio, a qual você está servindo, a qual está falando com você nessa noite? É um Deus poderoso, irmão. É um Deus tremendo. É um Deus que, 1 Coríntios 1:27, escolheu as coisas loucas desse mundo, as que não são, para confundir as que são, as vis, as desprezíveis. E depois em 1 Pedro 2:9 ele diz que é um povo santo, eleito, que Ele capacita, abençoa, dá vitória, dá luta também. Não é só vitória não. E aí, irmão, só vitória? Não, tem derrota também. Que isso? Você cresce na derrota. Eu não entrei no teu barco para uma aventura, Pedro. Eu entrei no teu barco foi para mudar a tua história. Mas antes de Jesus entrar no barco, ele tinha um foco, era o coração dele. Porque ele já viu o que ia fazer lá na frente. Provérbios capítulo 23, o verso 26 diz: Filho meu, dá-me o teu coração. E Mateus, a partir do verso 6:19: Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aonde está o teu coração nessa noite? Se o coração está no carro, ele viu o ladrão. Se o coração está na roupa, ele viu a traça. Se o coração está no dinheiro, vem uma dívida grande aí. Aonde está o teu coração? Nosso coração tem que estar com Ele, irmão. Coração inteiro, sem imparcialidade.
Deus estava colocando fim no ofício de pescador. Pedro, você não vai pescar mais. A rede rasgou. Ele falou, chega. A rede se rasgou. Fim do ofício. Não vai pescar mais. A partir de agora, Pedro, você vai ser pescador de homens. Porque quando você pesca, e a palavra pesca significa capturar algo vivo. Quando você retira o peixe da água, capturar algo vivo, pescar. Quando você tira o peixe da água, logo o peixe morre. Aí ele disse, Pedro, você pesca o peixe e o peixe morre, agora você vai ser pescador de homens mortos, e eu vou dar vida para ele. Filipenses capítulo 2, o verso 1, diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. E é esse tipo de gente que nós temos que pescar, irmão. Nos becos, nas vielas, nas bocadas, no forró, aonde for. Aleluia, Deus. O que está faltando, irmão, é pescador de homens. É pescador de almas. A igreja é um organismo vivo, precisa crescer. Cadê os pescadores de alma? Como que está a tua rede? Limpa a rede, costura a rede, lança a rede. Não está dando certo? Lança do outro lado. Aí tem outra estratégia. Lança do lado direito. Porque Deus conta comigo e com você. E Deus vai usar cada um conforme a sua capacidade. Eu creio. Ele disse para Pedro, você vai ser pescador de homens. Mas para Paulo ele disse, você vai ser pescador de reis. Pedro vai pregar lá na casa de Cornélio. Paulo vai pregar no Areópago, a tribuna intelectual da época, onde estavam os filósofos, os epicureus. Paulo falava 23 idiomas. O homem era poliglota. Quando ele chega aqui, ele discute. Quando ele via a brecha, ele anunciava. Ele passou e ele disse que, passando pelo santuário de vocês, eu vi um Deus ao qual vocês não conhecem, chamado ao Deus desconhecido. Paulo viu a brecha e jogou a rede. Esse Deus é o que eu vos anuncio. É o que criou o céu, a terra, dá respiração ao ser humano, tira ele do lamaçal do pecado, põe para pegar o Aleluia. Esse é o meu Deus. Glória. pescador de homens mortos. Se você ler Gênesis, você vai ver que quando Deus criou os peixes, Ele disse: mar, produza os peixes, terra, produza árvores. Mas quando Ele foi fazer eu e você, Ele falou consigo mesmo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mar, produza peixe, terra, produza árvore. Mas o homem foi a criação das suas mãos, a coroa. Se você tira o peixe da água, o peixe morre. Se você tira a árvore da terra, a árvore morre. E se você tirar Deus da sua vida, você morre espiritualmente, fisicamente e eternamente. Verdade. 3 tipos de morte. Deus trouxe lá de Cumbica, viu, irmão? Vai, Glória, aleluia. Com chuva e vai, tudo. continua falando. O que a gente tem que fazer é o querer dele. Vai, Seja onde for. Porque quando Ele nos chama, irmão, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e delas eu sou conhecido. Ouvido de ovelha, viu? Aleluia. Eu não quero saber aonde é nem quanto tem. Eu quero pregar a palavra do Deus eterno. Porque para isso, o apóstolo Paulo, ele só tinha uma mensagem: Cristo e esse crucificado. Não tinha conversa não tinha contar história não. Jeremias 23, 28. Profeta que tiver sonho, que conta o sonho. Mas quem está a minha palavra, que fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com trigo? Tem muita gente mastigando palha, tomando sopa rala, mas ainda tem os remanescentes da terra. Tem aqueles que pregam a palavra do jeito que ela é, nua e crua. Verdade. Porque a igreja precisa ouvir, a igreja precisa crescer, aprender, reconhecer Deus é através da palavra. Que é através da palavra que eu conheço a Deus. Porque João 1,18 diz que ninguém nunca viu a Deus, porque Ele é Espírito. Ele está em nosso meio.
Não é com aparência exterior, irmão, mas interior, ele está dentro de nós. A Bíblia diz em Lucas 17:20 que os fariseus perguntaram: quando o reino de Deus vier, como será o seu reino? De aparência exterior? Ele disse: não, o reino está entre vós, está dentro de vós. Os tesouros espirituais Deus escondeu dentro do homem. E quando eu falo homem, a Bíblia não está falando homem e mulher, é o ser humano, é a alma. 2 Coríntios 4:7, ele diz que Deus coloca tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Paulo está ensinando Coríntios que o que é importante é a mensagem, não é o vaso, não é o mensageiro, o importante é a mensagem. Não interessa quem pregou. Aleluia. Glória. Paulo não sabe, mas ele está presente na morte de Estevão. Ele não sabe, mas ele vai continuar dali a mensagem. O mensageiro muda, mas a mensagem é a mesma. Não é o que você quer ouvir. Não é o que vocês querem ouvir, é o que Deus quer falar. Não é o que eu quero falar, é o que Deus quer falar. Verdade. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3. A palavra quando vem, ela exorta, edifica e consola. Ela exorta, edifica e consola. Jesus está pregando uma palavra dura. E os discípulos estão ali ouvindo. Eles disseram: mestre, quando tu chegaste aqui? Há 2 dias te procurando. E Jesus disse: eu sei porque vocês estão me procurando. Não é pela palavra que eu vos tenho pregado, mas é pelos sinais que vocês têm visto. É porque a barriga de vocês está vazia. Porque eles viram Jesus multiplicar pão e peixe. E eles disseram: esse verdadeiramente é o Filho de Deus que havia de vir, é o profeta prometido. Mas eles só estavam convencidos, eles não estavam convertidos ao Senhor. Eles sabiam quem Ele era, mas não viviam de acordo com a palavra. E quando Jesus está dizendo essa palavra, em João 6,66, a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos já não andavam mais com Ele, porque não aguentavam a palavra como ela é. E Pedro e o discípulo resolve interromper. Adivinha quem é? O pescador de ovos, Pedro. Ele diz: Senhor, essa palavra é muito dura, quem pode ouvir? Ele diz: quer ir com eles também? Em João 6,68 ele diz: para onde iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna para nós? Aleluia! Morrer nós vamos de qualquer jeito, irmão, mas para onde nós iremos? Se nós não estivermos vivos quando Jesus voltar nas nuvens. O destino a gente escolhe aqui. Pedro é alguém que vê milagres, vê sinais, vê Jesus pregar. Em Mateus 16, Jesus está dizendo um sermão e falando que ele vai ser crucificado, que ele vai ser entregue na mão dos pecadores, que ele vai sofrer. E o discípulo resolve interromper. De quem é? É o pescador de alma. Pedrão. Pedrão fala: de maneira nenhuma vai acontecer isso com o Senhor. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Pedro fica, Satanás sai. Porque Deus vai continuar investindo na vida de Pedro. Verdade. Só usou. Porque quando o adversário não podia tocar em Jesus, ele tocava nos do lado. Como ele não pode tocar em você, ele toca nos lados para te afrontar. E ele tinha acabado, e Jesus tinha acabado de perguntar: quem disse aos homens ser? Ele diz: alguns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é Jeremias. E tu, Pedro, quem diz que eu sou? Tu és o Filho do Deus vivo. E ele disse: não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que te revelou. E alguns versículos à frente ele diz: não, você não vai. Jesus vai persuadir os discípulos a atravessar para o outro lado. E vê uma grande tempestade. Porque tem tempestade, irmão, que você se coloca. Tem tempestade que é Deus que te coloca. Nessa daqui, Deus colocou os discípulos nessa tempestade. Agora Jonas não. Vai pregar em Nínive, ele vai para Tarso. Aí ele se colocou na tempestade. Toma cuidado para você não entrar na tempestade, viu? Pede a direção do Deus eterno. Jesus, ele vem caminhando sobre o mar. Ele está mostrando para os discípulos que aquilo que te assombra está literalmente debaixo dos pés dele. Em Romanos 16:20 diz que o Deus de paz esmagará Satanás embaixo dos vossos pés.
Quando Jesus vem caminhando sobre o mar, todos os discípulos começam a gritar: é um fantasma. Mas o discípulo resolve interromper. Adivinha quem é? Pedro. Se é tu, Senhor, faça com que eu vá até contigo. E ele disse: vem, camarada. E Pedro, quando ele está andando, fitando os olhos em Cristo, ele vai conseguir andar por cima das águas. Mas quando ele desvia o olhar, quando ele tira os olhos de Jesus, da Bíblia, do caminho, aí ele começa a afundar. Meu Deus, eu não tenho forças, cara. 1 Timóteo 4,16, Paulo escrevendo a sua carta a Timóteo falou: Timóteo, cuida de ti e da doutrina. Policia a doutrina, patrulha a doutrina, fica atento à doutrina, porque a heresia entra de forma que imperceptível. Tirou os olhos da Bíblia, de Jesus, no caminho da igreja, começou a afundar. Imperceptível. Pega uma água quente e joga um sapo dentro, ele pula. Agora coloca ele na água fria e liga, ele não percebe a mudança de temperatura, ele morre sem saber. Assim está muito crente no século XXI, como o pastor falou. O que está faltando no século XXI é obreiro, obreira, homens com compromisso com Deus. E Jesus disse: homem de pouca fé. E se ele estivesse aqui, nós diríamos: Pedro, Jesus falou que foi um homem de pouca fé. Ele falou: mas eu dei 5 passos na água, dá você aí 5 passos na água. Boa glória! Pai, meu Deus. Pedro oscilava entre a fé e a incredulidade, entre a confiança e o medo, entre a incredulidade e a crença. Muito suscetível, porque ter o Espírito é uma coisa, ser cheio dele é outra. Ter o Espírito residente é uma coisa, ter o Espírito presidente, presidindo os seus passos, a sua vida, porque o fruto do Espírito é um fruto com 9 partes: a longanimidade, a mansidão, a temperança, a bondade, a misericórdia, o autodomínio. Aí quando você é dominado por ele, aí ele domina o que você come, o que você fala, o que você veste, o que você faz, o que você ouve. Pedro viu o poder de Jesus sobre a morte na casa de Jairo. Ele viu o poder de Jesus no Monte da Transfiguração, a glória. Oh, glória! Ele viu a agonia de Cristo no Getsemane. Ele estava entre os 3 mais chegados. Ele fazia parte do círculo mais chegado de Jesus. No Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago, João e Jesus. Aparece ali Elias e Moisés, conversando com Jesus acerca do que ele havia padecer e sobre a sua morte na cruz. E aí o discípulo resolve interromper. Adivinha quem é? O homem pescador de homens. Ele disse: Senhor, quer que façamos aqui 3 tendas? Uma para Moisés, uma para Elias e uma para... Oh, glória! Meu Deus! Elias representava os profetas e Moisés representava a lei. Aí o céu se abriu, uma voz diz: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Glória! Pedro estava querendo equiparar Elias e Moisés com Jesus. E ele é um homem incomparável, é incomensurável. Igual ele não tem. Aleluia! Glória a Deus! Porque quando você se coloca na posição, irmão, na brecha, acontece como no batismo de Jesus. O céu se abre, o Espírito Santo desce e o Pai fala. Oh, glória, aleluia, Deus. Nós precisamos nos colocar na Oh, posição. Deus da glória. Ezequiel 22:30. E busquei dentre eles um homem que estivesse na brecha, tapando o muro, para que não destruísse aquela cidade. E ninguém achou. Continua tapando o muro, continua tampando as brechas, para que o Senhor possa, aleluia, nos usar, para que nós venhamos ser pescador de homens. Em Lucas 22:30, Jesus disse: Satanás pediu para você andar como trigo, Pedro, mas eu roguei por vós. Hoje nós já tivemos a ceia pela manhã ali na nossa igreja, na Remanescentes da Promessa. Aqui está o meu pastor Gilberto, foi pela manhã, e ele falou a respeito de Jó.
E aqui em Lucas 22:30, Satanás pediu para você andar como trigo, Pedro. E eu roguei por vós, eu não deixei. Porque no Salmo 103, o verso 14, a Bíblia diz que ele conhece a nossa estrutura. Jó é permito, Pedro não permite. Se você está passando, Deus sabe que você é permito. Porque 1 Coríntios 10:12, aquele que está de pé, cuide para que não caia. O 13 diz que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos deixará ser provado mais do que vocês possam suportar. Se você está passando aquela afronta, andará na sua. É porque você aguenta. Porque ele conhece a sua. Jó morreu sem saber o porquê do seu sofrimento. Jó eu permito, porque eu sei que o Jó aguenta, mas o Pedro eu não permito. Pedrão ainda é muito cru. E o adversário da vida da tua alma adora um crente cru. Ele não come carne assada, não. 1 Pedro 5:8, sede sóbrio e vigilante. Porque o diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor, bramando igual leão e buscando a quem possa tragar. O leão não come carne assada, ele come a carne crua. Ele gosta de crente cru, que não ora, que não lê Bíblia, que não jejua. Porque o adversário da vida da tua alma, ele não tem medo de gravata. Ele tem medo de terra. Ele tem medo de cabelo grande e sai até o pé. Ele tem medo de um homem e de uma mulher carregada na oração. Ele tem compromisso com Deus. Porque quando você dobra o joelho para falar com o pai, você não tem palavra, não tem assunto. Mas quando você encontra um amigo que há muito tempo você não vê, aí você tem assunto, né? Aleluia, Deus. E hoje na ceia eu falei sobre a lavagem dos pés. João 13. Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Primeiro ele vieram discutindo quem era maior, quem ia lavar o pé de quem. Jesus falou: o que vocês vêm discutindo pelo caminho? E eles disseram, se calaram. Mas Jesus sabe o que perscruta, o que permeia, o que perpassa no nosso coração, na nossa mente. Ele sabia que eles vinham discutindo quem era maior, quem ia lavar o pé um do outro. Por quê? Lavar o pé era a função do escravo mais humilde da casa. Jesus, ele cinge, ele pega uma toalha, uma bacia. O símbolo desse reino é uma toalha e uma bacia. Não tem como a gente não ser humilde, irmão, quando a gente está na presença do Eterno. Porque a gente é pó. Porque a gente é bolha de sabão. Tudo é vaidade. E ele começa a lavar o pé dos discípulos. Em João 13,15 ele disse: eu vos dei exemplo. Ele lava os pés dos discípulos. Mas um discípulo não quer deixar lavar o pé. Adivinha quem é, pastor? Pedrão, Pedro. O homem que não quer. Ele não quer mais pescar. Ele quer. E Jesus: Pedro, se eu não lavar, tu não tem parte comigo. Ele disse: então lava o corpo todo. Jesus disse em João 15,3: já estou limpo pela palavra que vos tenho falado. Porque essa palavra santifica, essa palavra ilumina, essa palavra limpa. Salmo 119, 105, João 17:17, João 15:3. Essa palavra executa o que ninguém pode executar. Ela vai aonde ninguém pode ir. Em Hebreus 4:12, ela é viva porque produz vida, ela é eficaz porque causa efeito. E ela é mais penetrante com a espada de dois gumes. Onde o bisturi do médico não chega, essa palavra chega. Ela é apta para dividir a alma da mente e a alma do espírito. Na ceia, Jesus está dizendo: um de vós há de me trair. E o discípulo faz sinal para o João. Adivinha quem é? Pedro faz sinal para João e diz: pergunta para ele quem é. Porque quando Jesus disse: um de vós há de me trair, imagino todo mundo olhando para o Pedro. Presidente do colégio apostólico, sanguíneo. A Bíblia diz que Deus amava mais a João, mas eu não vejo João viver a metade do que Pedro viveu. Porque para viver uma história com Jesus tem que ter atitude. Tem que sair da zona de conforto. Tem que sair da zona de conforto.
discípulo que menos deu trabalho para Jesus, sabe quem foi? Judas. E o que deu mais trabalho? Pedro. Mas quando você vê o chamado, Pedro é o primeiro e Judas é o último. Pedro é o primeiro e Judas é o último. Judas nunca chamou Jesus de Senhor, só de mestre e rabi, porque ele tinha como mestre, como professor, não como Senhor da sua vida. Porque todos os outros eram iletrados em douto, não eram analfabetos, sabiam o que estavam fazendo, mas Judas era o tesoureiro. E quando Judas entrega Jesus, os soldados chegam no Getsemane. Então um discípulo solta da espada. Ele saca da espada. Adivinha quem é? Ele ia cortar a cabeça de Malco, mas pegou na orelha. E não é usando a espada, atacando ninguém, irmão, que você vai defender Cristo. É com sabedoria, é com entendimento, é com a palavra, é com as atitudes. Porque tem gente aí, irmão, que não lê a Bíblia não, lê a tua vida, lê as tuas atitudes. E o avião decola, ninguém fala, experimenta cair, experimenta falhar. O acusador está aí, nos acusa de dia e de noite. Jesus diz a Pedro: Pedro, você, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Ele diz: de maneira nenhuma, todos podem te negar, eu não. Eu sou Pedro, o pescador de homens. O Senhor me chamou, eu, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, eu vou cair? Sansão dizia o mesmo, viu, irmão? Ele batia no peito e dizia: eu, um homem cheio de Deus, essa mulher vai me derrubar? Só que ele já vinha caindo faz tempo, ele veio tocando em coisa morta faz tempo. Dalila foi a gota d'água. Ele não caiu ali. Quando você vê alguém cair, ele não caiu ali não, ele veio caindo faz tempo. Aleluia, glória a Deus. E quando Jesus vai passando, aqueles mesmos que Jesus multiplicou pão e peixe e deu na mão deles, aquele mesmo que Jesus curou, libertou, agora eles estão gritando: crucificam. Imagino Jesus passando com o patíbulo e olhando no olho de cada um. E eles dizendo: nós escolhemos Barrabás. Muita gente negando Jesus. A negação de Pedro foi pior do que a de Judas, porque Pedro era discípulo íntimo. Pedro era um dos 3, o chegado, o eu e Jesus aquilo ali. Quando a mulher diz: você é um deles, e ele disse: não, eu nem conheço esse homem. Já pensou, irmão? Negar Cristo. Imagino a dor de Cristo. E lá em Mateus 26:73, ela disse: tu és um deles. E ele disse: eu não conheço. E a Bíblia diz: a tua fala te denuncia. Agora hoje ninguém sabe, irmão, através da fala, quem é crente e quem não é. Porque só fala coisa que não convém. Porque fala palavrão. Verdade. Porque difama o seu próximo. E Tiago 3,10, da mesma boca que procede bênção, procede maldição. E Mateus 7,20, é pelo fruto que se conhece a árvore. Aleluia. A tua fala te denuncia. Pela fala hoje não sabe quem é quem. Pela veste hoje não sabe quem é quem. Jesus é crucificado, Pedro nega e volta a pescar. E como ele é o presidente do colégio apostólico, ele influencia. Ele volta a pescar e todos os discípulos o seguem. Todo mundo voltou a pescar. Mas lembra que a rede tinha se rompido? E que Deus tinha tirado o ofício de pescador?
não era para ele estar pescando novamente? Quando a rede se rompeu, Deus colocou fim no ofício de pescador. Jesus é crucificado. Pedro volta a pescar, todos voltam a pescar. Pedro costurou a rede e voltou a pescar. A palavra dele não volta vazia. Deus já falou para dar um basta. E tem gente que está costurando rede e está fazendo o que não é mais para fazer. Tem gente que está... Deus colocou fim no ofício e a pessoa está insistindo. Jesus, ele vem caminhando sobre a praia e ele grita: lança ao lado direito. E Pedro ouviu e falou: eu conheço essa voz. Oh, glória! Eu conheço essa voz. Nós precisamos ser suscetíveis à voz de Deus. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. O embate se deu com a palavra. O adversário dizia: está escrito. Jesus dizia: está escrito. Ele disse, Deuteronômio 8:3: nem só de pão viverá o homem, toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele disse: transforma, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Agora, quem é, não precisa provar que é, porque Deus sabe quem é e quem não é. Jesus podia transformar, podia se lançar, mas ele precisava provar quem ele é. E o adversário dizia: se tu és filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus o venceu e o adversário o deixou. E quando chega lá em Mateus 27:40, Jesus está na cruz. E ali as pessoas dizem: tu que derruba o templo e o reedifica em 3 dias, se tu és filho de Deus, desce da cruz. Jesus falou: conheça essa voz. Lá do deserto, falou isso: se tu é filho de Deus, nessas terras. Agora aqui na cruz, se tu é filho de Deus. Jesus falou: como eu te venci no deserto, eu vou te vencer na cruz. Oh, glória! Aleluia, Jesus. Nós precisamos reconhecer a voz do nosso Deus. Jesus, ele vai trazer à memória de Pedro o mesmo cenário da sua queda. Ele monta o mesmo cenário. Era uma pesca, era no mar, era no barco, lançando ao lado direito. Quem te viu caído vai te ver de pé. Quem te viu pedir, você vai ter para dar emprestado. Porque Deus, ele faz assim. No Salmo 113, o verso 6, é ele que se inclina para ver o que está acontecendo no céu e na terra. Ele sabe os mínimos detalhes que acontecem com você. Daí a grandeza desse Deus. E aí Pedro volta, Jesus o encontra, pergunta 3 vezes: tu me ama, Pedro? Porque agora eu não vou te dar mais uma rede, agora eu vou te dar um cajado. Apacenta minhas ovelhas. Aleluia. Exerce o teu ministério agora, Pedro. Aleluia. Agora tu vai caminhar nessa terra, porque até agora você só tinha o Espírito, mas agora você vai ser cheio dele, porque eu vou te encher com o meu Espírito. Oh! E João 20:22, Jesus apareceu e diz: a paz seja convosco, e soprou sobre eles, e todos eles foram cheios. Aleluia, Deus. E Lucas 24:49, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ficar em Jerusalém que vocês vão ser revestidos. Em João 20:22 eles foram vestidos, ele soprou. E em Atos capítulo 2 eles foram revestidos com o poder. Aleluia. O Espírito Santo se apoderou da vida deles. Quando Pedro levanta para pregar, a alma dos que ouviam, o coração dos que ouviam se derretia. Primeira pregação de Pedro, depois de ser cheio, o velho Pedro morreu. É por isso que o batismo, o velho homem fica lá, a nova criatura. Segundo aos Coríntios 5:17, todas as coisas se fizeram novas. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O velho homem fica, o Pedro está cheio agora. Agora Pedro não vai impedir ninguém de ir à cruz. Agora Pedro não vai cortar a orelha de ninguém. Pedro se levanta para pregar em Atos 2:41, 3.000 almas.
Em Atos 4, verso 4, 5 mil almas. Em Atos 4, 32, a multidão dos que criam. E Deus acrescentava aqueles que havia de se salvar. A igreja. Olha quem é Pedro antes e olha quem é Pedro depois. Olha quem é Pedro em Atos. Agora isso demanda tempo. Entre Deus falar e Deus cumprir, há um intercurso. Há um tempo determinado para todas as coisas. Pastor, eu ganhei esse padre aqui para Jesus. E que dia ele começa a pregar? Pregar? Ele vai vir para a escola bíblica aprender. Ele sabe muito sobre Maria. Agora ele vai aprender sobre Jesus. Glória! Há um tempo, irmão, há um intercurso. Paulo, ele foi chamado em Atos capítulo 9, mas ele só vai para a obra em Atos capítulo 13. Ele passa 14 anos, Gálatas 2, 14 anos depois, que ele sabia muito sobre a lei. Ele tinha que aprender era sobre a graça. 14 anos depois, já foi reserva uma vez? Em Atos capítulo 13 ele disse: separai para mim Barnabé e Paulo para a obra que eu vos tenho chamado. Barnabé vem primeiro, Paulo depois. Paulo era reserva de Barnabé. Paulo era um homem bom, Barnabé era um homem bom, cheio de fé, e muita gente se unia ao Senhor. E pela primeira vez, 11:26 de Atos, foram os cristãos chamados. Pela primeira vez foram chamados de cristãos. 14 anos depois, Barnabé chega lá e diz: Paulo, chegou o tempo de Deus na sua vida. Agora tinha chegado o tempo de Pedro. E o tempo de Deus está chegando na nossa vida. De Deus nos levantar uma autoridade. O primeiro milagre. Que Atos 3:6 relata. Pedro e João vão passando a hora da oração. Tem um paralítico que todo dia os colocavam a porta formosa. Todo dia. O sacerdote passava ali, o levita passava, e todo dia ele estava lá. E quando Pedro vai passando por João, a hora da oração, olha o que eles estavam indo fazer, irmão, orar. E o mendigo, estendendo a mão, achando que ia receber alguma esmola, recebeu foi pernas novas. Eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Primeiro milagre, estender a mão, ajudar quem está precisando. Ele estendeu, ele disse: olhai para nós. E ele fitando os olhos, achando que ia receber alguma coisa. Mas você tem uma palavra de ânimo, você tem uma palavra de conforto. Só abre a tua boca, Candaragaçu. Porque o Senhor te direciona, irmão. Não é fruto da sua imaginação, não. Deus quer te usar. Dá lugar. Aleluia. Fala e não te cales. O Managaxé. Darábia. Cantarébia. Deus quer usar, irmão. Moisés falou: eu não sou eloquente, eu não sei falar. E ele disse lá no Salmo 81:10: quem fez a boca? Só abre e eu a encherei. Deus quer encher a tua boca, crente. Eu creio. Glória a Deus. Aleluia. Aí ele disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho levanta e anda. A igreja primitiva, pastor, ela tinha autoridade, mas ela não tinha prata e ouro. E o que aconteceu no século 21, na contemporânea? Que o pastor me falou aqui. Ela tem muita prata, ela tem muito ouro, mas ela não tem autoridade. Ela não tem autoridade para pregar a palavra como ela é. Ela só quer arrancar a lã e o leite da ovelha. Mas nós precisamos alimentar as ovelhas. Porque o que segura a ovelha não é cajado, cerca e nem vara. É um bom pasto. Quando tem palavra, quando tem bom pasto, cereal do céu, os famintos vêm. Os famintos vêm. Precisamos santificar, jejuar. Precisamos descer na olaria de Deus. Se nós queremos receber algo da parte do Deus eterno, nós temos que nos humilhar na presença dele. O egocentrismo, matar o eu. Porque quando você tira o eu, aí Deus põe o seu. Agora quando você põe o seu, Deus tira o eu. O dele. Verdade, papai. Para encerrar, deu 5 minutos aí. E já amei essa igreja, viu?
Oh, glória. Se mede a temperatura de uma igreja pelo tempo que é lidado pela palavra. Aleluia. Tem igreja aí que está com a síndrome do Martinho da Vila. Canta, minha gente. Canta, minha gente, que a vida vai melhorar. Glória, aleluia. O louvor é importantíssimo. Ele prepara o nosso coração para receber a palavra. Nos quebranta, nos leva para perto de Deus, chama a atenção de Deus, dos anjos. Mas a palavra é importante. Aí deixa 15 minutos para a palavra e fala, chegou a hora mais importante. 15 minutos? Se mede a temperatura de uma igreja pelo tempo que é lidado pela palavra. Quem é Pedro, hein, irmão? Atos 5,15. A Bíblia diz que a sombra dele está curando. Ele passa e eles colocam os enfermos e endemoniados, ao menos a sombra de Pedro os cobrisse, eles eram curados. Os demônios eram expelidos. A sombra dele. Aí eles ouviram falar, Pedro está na área, manda chamar Pedro. Alguém manda te chamar? Para orar. Alguém me chama? Você para orar? Para expulsar um demônio? Segundo Reis 4:7, 4:8. Quando o profeta Eliseu passava, a mulher dizia, ali vai um santo homem de Deus. Ali vai uma santa mulher de Deus. Será que alguém tem dito isso a nosso respeito? Qual é a nossa fama que está correndo por aí, hein? Aonde o rei Uzias ia, a fama dele chegava primeiro. Nós precisamos pôr a vida no altar. Porque Pedro, só com o Espírito Santo, ninguém chamava. Ninguém nem queria. Agora ele cheio, Pedro está na redondeza, manda chamar. Por quê? Dorcas está morta. Tabita. E todos pranteavam. Mas eles falaram, Pedro está na área, manda chamar. Vão em busca de Pedro. Corre, chamam Pedro. Pedro vai parar lá em Atos 9, 34, na casa de Enéas. A Bíblia diz que esse homem estava paralítico 8 anos, numa cama. E Pedro, quando chegou, falou, Jesus Cristo te dá saúde. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, Jesus Cristo te dá saúde. A Bíblia diz que ele estava 8 anos paralítico na cama. E Pedro o cura. Porque o poder não estava em Pedro. O poder estava no nome de Jesus. Glória a Deus. O poder não está em mim. O poder não está no pastor. O poder está no nome dele. Só que o nome dele ter efeito na nossa boca, santidade, jejum, oração, vida no altar. Aleluia. Eliseu falou, Geazi, leva esse bastão, encosta no menino, o menino vai reviver. Geazi pega o bastão, corre, encosta no menino, nada. O problema era o quê? Era quem carregava o bastão. Não tinha compromisso com a obra. Não tinha, nem conhecia o Deus eterno. Tanto que ele foi morrer leproso, por causa da sua cobiça. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ele pega o bordão, que ele chega lá, quando ele encosta, o menino ressuscita. Aleluia, Deus. O poder está no nome dele. E depois ele vai à casa de Dorcas. E quando chega lá, o pessoal começa a mostrar a roupa, começa a mostrar a filantropia, as esmolas dela. E ele diz, aonde a puseram? No quarto alto, levaram Pedro. Pedro coloca todo mundo para fora. Pedro começa a orar. E Pedro desce com ela viva. Ela estava morta, o texto enfatiza, denota, indica, dá um realce profundo, ressalta que ela estava morta. E Pedro desce com ela viva. Olha quem é Pedro agora. E Pedro, em Atos 10, vai para a casa de Cornélio, pescador de homens. E chega lá, ele fala, olha, o anjo apareceu, 10:4 de Atos. O anjo apareceu e disse que a minha oração e as minhas esmolas têm subido à memória de Deus. E manda chamar Pedro, que ele vai te mostrar um caminho mais excelente. E quando Pedro chega na casa de Cornélio, que mostra o caminho, a Bíblia diz que todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia. Porque a maior evidência de quem está cheio do Espírito Santo, irmão, não é pular, não é girar,
não é gritar, não é louvar, não é pregar, não é falar em língua. É quando eu tenho uma oportunidade para pecar e não peco. É quando eu posso adulterar e não adultero. É quando eu posso mentir e não minto. É quando eu posso passar o meu irmão para trás e não passo, porque eu estou cheio do Espírito Santo. Aleluia, Deus. Então houve uma cura, Enéas, houve uma ressurreição, Dorcas, e houve uma conversão, Cornélio. E se a gente falar qual foi o maior milagre dos três, a gente vai pensar que foi a ressurreição, não é? O que foi a cura. Mas só em Lucas 15:10, só tem festa no céu é quando o pecador se rende a Jesus. Porque o morto vai morrer de novo, o que ressuscitou vai morrer de novo, e o que foi curado ele pode adoecer de novo. Mas quando a alma se entrega para Jesus, irmão, aí a festa no céu diante de Deus e diante de Deus. O maior milagre é a conversão de uma alma. Para encerrar, em Atos 12, Pedro está preso e a igreja fazia contínua oração a Pedro. Verso 5, a igreja fazia contínua oração a Pedro. Aleluia, glória a Deus. Pedro estava guardado na prisão e ele estava tão sossegado que a Bíblia diz que ele estava algemado a 2 guardas dormindo, porque o anjo vai à cadeia buscar Pedro. A Bíblia diz que o anjo teve que acordar, tocar em Pedro, acorda, e outra, se veste. Pedro estava sossegado, porque o mundo pode estar caído, mas Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Eu vou lá dou, não como o mundo dá. Porque o homem pensa que é tanta coisa, irmão, e tem medo do mosquito. O mosquito agora foi pânico. Acorda, ele estava dormindo, se veste e me segue. A Bíblia diz que Pedro achou que estava tendo uma visão, está sonhando. Mas quando ele chegou na rua, que ele viu que era fato, que Deus é aquele que tira o homem da prisão do pecado, de qualquer tipo de prisão. Deus ele liberta. Quando ele chega na rua, que ele vê, ele corre para onde a igreja está fazendo oração. A igreja fazia contínua oração a Pedro. O anjo vai buscar Pedro na prisão, mas a oração da igreja foi buscar o anjo. A tua oração, irmão, vai buscar o anjo para trazer a tua resposta. A igreja fazia contínua oração. O anjo foi buscar Pedro, a oração foi buscar o anjo. Quando ele chega, bate na porta, a Rode olha, volta a correr e fala: é Pedro. E eles disseram: Pedro? Como Pedro? Nós estamos orando aqui para Deus libertar. É porque o nosso Deus é o Deus de surpresa. É o Deus de repente. Nós precisamos orar e crer no que nós estamos orando. Porque a igreja estava orando, Pedro já estava solto. Eles disseram: mas nós estamos orando. Ele bateu de novo. Quando abriu, que eles viram Pedro e ficaram estarrecidos. E Pedro contou tudo que Deus havia feito. Aí começa o capítulo 12. Tiago morre à espada, Pedro é preso e Herodes está triunfante. Aí termina o capítulo 12. Pedro sendo solto, Herodes comido de bicho e a palavra de Deus prevalecendo. Aleluia. Ele foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. E se esse tempo volta? O que tem de crente sendo comido de bicho porque não dá glória? Verdade. Não desentope o canto. Porque a glória, a honra, o poder é dele. Em Atos 5:13, a Bíblia diz que todos os tinham em autoestima, mas ninguém ousava se juntar a eles, porque o grau de santidade era alto, não tinha brincadeira. Tinha nada, não tinha brincadeira. Era a vida no altar, a santidade. O milagre acontecia. A igreja primitiva orava por missão. A igreja contemporânea ora por conforto. Verdade. O que falta é o obreiro. Lucas 10:2. Grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Que Deus abençoe a igreja e as palmas. Paz, igreja. Amém. Deus é maravilhoso. Hoje pela manhã eu estava pregando sobre Mateus capítulo 4. Pregando Mateus sobre a tentação de Jesus 4. Eu costumo dizer, pastor, crente que não ora
crente não lê Bíblia, não tem palavra, não tem nenhuma segurança. É uma árvore plantada sem fundação. Eu falo aqui, vocês querem crescer? Lê Bíblia. Vocês querem crescer? Ora. Não vem dizer para mim assim, Deus logo a Bíblia, Deus me dá a palavra, te dá, mas não tem fundação. Não tem fundação. Amém, que Deus abençoe nosso pastor, que Deus abençoe. Bem-vindo, essa casa que não é minha, é do Senhor. E precisa